O segundo capítulo de Superman Absoluto revelou vários poderes únicos e novos que o traje super tecnológico dele possui, e pode ter confirmado quem é o vilão principal dessa nova versão do herói. Será que é mesmo Brainiac Absoluto por trás de tudo isso, ou ainda tem um grande vilão escondido? Pra entender tudo isso, já fica aqui porque eu vou te explicar tudo o que rolou no segundo capítulo de Superman Absoluto. E bora lá, a história já começa em Krypton 6 anos atrás, o que mostra pra gente que tem menos de 6 anos que o Kal-El tá na Terra. E numa cena quase engraçada, o professor do Kal-El tá basicamente reclamando com ele porque ele não usou inteligência artificial pra responder o seu dever de casa. E a gente vê que ele preferia escrever ele mesmo basicamente como uma forma de se expressar, uma referência ao fato de que o Clark Kent no universo principal é repórter, mas depois disso a gente volta pro presente, onde a Lois Lane algemou o Superman. E ele não tá conseguindo se soltar porque ainda tá muito enfraquecido e as algemas são feitas de um material especial. Mas o traje dele já começa a mostrar algumas das habilidades especiais, como eu tinha dito, e cria um tipo de tentáculo que envolve aquela algema e começa a corroer ela pra soltar o Kal-El. Aí que os soldados da Corporação Lázaro começam a atirar no Superman, e ele fica preocupado de os tiros acabarem pegando na Lois Lane, então ele revela mais uma habilidade do seu traje kryptoniano. Seguinte, galera, acontece que esse traje dele é feito de um mineral kryptoniano chamado Sunstone, e a capa dele, para ser específico, é feita de poeira de Sunstone. Ela não é exatamente um material sólido, aparentemente a capa dele, na verdade, é como se fosse uma poeira que ele controla magneticamente por meio do traje, ou ao menos algo semelhante a um controle magnético, e por meio disso manipula ela, geralmente ficando na forma de uma capa, mas pode fazer outras coisas, como por exemplo aqui, criando um tipo de campo, uma barreira ao redor dele e da Lois. Mas então ele usa essa poeira de Sunstone do seu traje para poder proteger a Lois, e com isso ele pula ou voa. Eles dizem na história que ele tá voando, só que não fica muito claro se ele só voou mesmo ou se ele só pulou algo. Isso porque tem um soldado em um helicóptero que fala que ele tá voando, mas a Lois depois fala que ele só pulou. De qualquer forma, eles acabam parando perto de uma cidadezinha que tem por lá. Um helicóptero da Corporação Lázaro vem para atacar e o Kal-El derruba ele, só que isso acaba acertando um tipo de igreja que tem ali perto e inicia um incêndio. Ele avança junto da Lois enquanto a poeira de Sunstone protegia ela, e salva as pessoas que estavam lá no meio, inclusive com aquela poeira se expandindo ainda mais. Aparentemente, quando ele precisa de mais material, seja daquela energia, por assim dizer, ou dessa poeira, a roupa mesmo que ele usa se desfaz e se transforma naquilo. Então, por exemplo, nessa cena a roupa dele foi diminuindo até o Superman ficar praticamente só de cuequinha, enquanto o material que o traje dele controlava cresceu muito. E enquanto isso, a Lois Lane percebe que esse Superman tá meio perdido. Ela percebe que não tem muito tempo que ele tá na Terra e que ele ainda não tem exatamente um lugar, mas que ele tem um bom coração e não tá tentando fazer nada de errado. Pelo contrário, ele tá querendo ajudar as pessoas. Então aqui ela já percebe que o Kal-El não é um cara mau. E como eu falei, o traje desse Superman é muito versátil. Enquanto ele tava cuidando das pessoas, ele revela que o traje dele também consegue curar. Para ser mais específico, aquela areia de Sunstone é esfregada no rosto de alguns civis, e o Kal-El fala que aquilo vai ajudar a tratar as feridas deles. Provavelmente isso também vale para ajudar a tratar feridas dele mesmo, né? Depois disso, o Kal-El conversa com a Lois e ele basicamente confessa que ele veio do espaço. Ele fala que se você olhar para o céu de noite, vai ver milhares e milhares de estrelas que na sua órbita possuem só um amontoado de rochas, não existem mundos de verdade. E ele fala que veio de uma dessas estrelas, ou seja, indicando que o mundo dele já se foi, tá acabado. Chega a comentar que as pessoas na Terra não têm noção da sorte que elas têm de ter um mundo habitável. Só que aí nesse momento o traje dele finalmente consegue soltar ele da sua algema, e logo em seguida ele sai voando, deixando a Lois pra trás. A gente vê a Lois reportando tudo o que aconteceu, e inclusive tem a volta daquele plot lá do começo sobre escrever para expressar o que você realmente sente, e a gente vê que o sistema para o qual os soldados da Corporação Lázaro reportam é o sistema Brainiac, que eles acham que é só um programa de computador. Só que a gente vê que toda vez que eles estão conversando, entre aspas, com o programa, realmente o Brainiac que tá lá observando. Isso daqui levanta duas grandes dúvidas. Pode parecer óbvio, mas será que é mesmo o Brainiac o vilão por trás de tudo? Isso basicamente porque, bora lá, não é impossível que esse sistema Brainiac seja realmente um sistema e quem tá controlando não é o Brainiac de fato. Apesar de que eu não acho que seja o caso. Mas a outra possibilidade que é muito mais provável é que o Brainiac não seja o grande chefão por trás disso. Isso porque os soldados ficam toda hora falando de um chefe, mas não relacionaram de forma alguma isso com o sistema Brainiac, dando a entender que tem mais alguém por trás. Pessoalmente falando, eu tô achando que o Brainiac é sim o cabeça por trás de tudo, porém ele tá agindo meio que escondido, provavelmente manipulando algum outro personagem que a gente já conhece do universo principal, pra ficar como publicamente sendo o chefe da Corporação Lázaro, enquanto ele só foca mesmo em conseguir os objetivos dele, que provavelmente também estão relacionados com recolher materiais únicos, por assim dizer. A gente vê que na sala dele tem várias garrafas como se fossem cidades, e quando a
Lois faz o relatório dela, o sistema Brainiac interpreta como ela dizendo que o Kal-El precisa ser eliminado. Mas depois disso a gente tem uma cena bem rápida mostrando que a próxima parada do Superman é na Venezuela, ele tá andando até lá agora. E também a gente tem mais uma cena rápida em Krypton, mostrando um pouco mais do passado e como os pais do Kal-El prepararam a tecnologia para ele sair de lá. A gente vê que esse traje dele na verdade é uma criação da mãe dele e é basicamente um traje de exploração espacial e ao mesmo tempo um foguete. Obviamente extremamente versátil e parece poder fazer muito mais coisa, como a Lara demonstrou nessa cena. O traje parece conseguir se conectar com outras tecnologias, então é realmente uma tecnologia muito interessante e muito avançada. Mas vale destacar uma coisa aqui, para quem ainda estava na dúvida com isso, a Lois fala nesse capítulo que não é o traje que dá os poderes dele, ele é super mesmo sem o traje. A gente até vê que o traje se desfaz, ele fica sem blusa, enquanto ele cria mais material daquela poeira e ainda assim tinha os poderes e tudo mais. Então ele não precisa do traje para ter os poderes, mas o traje auxilia ele. Por fim, aparentemente, esse traje também é o foguete que o Kal-El usou para chegar na Terra. E por todo o contexto, a gente imagina que só foi produzido um, por isso provavelmente não vão ter outros kryptonianos. Mas me diz aí, o que você tá achando do Superman Absoluto? Deixa aqui nos comentários se você acha que é mesmo o Brainiac, o grande vilão e a cabeça por trás da Corporação Lazarus. Pessoalmente tô achando que sim. Me diz o que você achou desse traje de Superman e o que você espera dos próximos capítulos. Se você quiser entender melhor o que rolou no primeiro capítulo, eu vou deixar o meu vídeo de análise aqui na tela. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder a análise do próximo. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.